O futuro de Memphis Depay no Corinthians mudou completamente nas últimas horas. O holandês voltou atrás em um dos principais impasses da negociação, mas colocou duas exigências que podem fazer toda a renovação desmoronar. E tem mais, o presidente Osmar Stabile está no meio de uma guerra política que pode decidir o destino do camisa 10. Neste vídeo você vai entender por que Memphis aceitou negociar a dívida de mais de 43 milhões de reais, quais são as duas condições impostas por ele, a promessa feita ao Corinthians para tentar convencer a diretoria e ainda a proposta oficial que chegou da Turquia. Só que nada disso garante a permanência do atacante, pelo contrário, a situação ficou ainda mais complicada. O grande impasse da negociação sempre foi a dívida que o Corinthians possui com Memphis Depay. Até pouco tempo, o atacante não aceitava dividir esse valor dentro de um novo contrato. Ele queria manter a dívida separada. Isso dava ao jogador uma garantia enorme caso o clube atrasasse qualquer pagamento. Só que agora o cenário mudou. Memphis sinalizou que aceita, sim, diluir essa dívida em um novo acordo. Mas essa mudança veio acompanhada de exigências importantes. E elas podem impedir completamente o acerto. Antes de falar dessas exigências, surgiu outra informação que chamou muita atenção nos bastidores. O staff de Memphis prometeu colocar todo o departamento de marketing do jogador para trabalhar em favor do Corinthians. A ideia seria buscar novos patrocinadores e parceiros comerciais para ajudar a bancar o novo contrato durante os próximos anos. No papel, parece uma excelente proposta, mas internamente muita gente recebeu essa promessa com bastante desconfiança. Nos bastidores do Parque São Jorge existe quem questione qual foi o retorno comercial que esse marketing trouxe desde a chegada do holandês. Alguns dirigentes entendem que esse potencial nunca apareceu na prática. E justamente por isso essa promessa acabou sendo recebida com certo ceticismo. Enquanto um lado acredita que Memphis ainda pode abrir portas importantes para o clube, outro grupo entende que essa promessa chega tarde demais. E esse é apenas o começo do problema. Porque a discussão deixou de ser apenas financeira. Agora ela virou política. E é justamente aí que a situação começa a ficar muito mais delicada. Nos bastidores do Corinthians existe hoje uma divisão muito forte. De um lado está Marcelo Paes, que continua defendendo a permanência de Memphis. A avaliação dele é simples. Mesmo custando caro, o atacante ainda representa retorno técnico, comercial e pode ajudar o Corinthians dentro e fora de campo. Só que do outro lado existe uma pressão enorme. Conselheiros influentes do clube se reuniram recentemente e boa parte deles não quer a renovação. O argumento é pesado. Eles entendem que o Corinthians vive um momento financeiro extremamente delicado. O clube ainda enfrenta problemas com o transfer ban, precisa reduzir despesas e não pode assumir um contrato milionário por mais 3 temporadas. Na visão desse grupo, renovar agora seria assumir um risco que o Corinthians simplesmente não pode correr. E essa pressão chegou diretamente ao presidente Osmar Stabile. Hoje ele está no meio de um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, pessoas defendendo a permanência de Memphis. Do outro, conselheiros dizendo que essa renovação pode custar caro não apenas financeiramente, mas também politicamente. E justamente quando parecia que essa novela já era complicada o suficiente, uma proposta oficial chegou da Europa. Enquanto toda essa disputa acontece dentro do Corinthians, Memphis Depay recebeu uma proposta oficial do futebol turco. O clube interessado foi o Samsunspor, equipe que disputa a primeira divisão da Turquia. Mas, pelo que foi apurado, a oferta sequer balançou o jogador. As informações indicam que os valores apresentados ficaram muito abaixo do que Memphis espera receber, nem perto do salário que ele negocia atualmente com o Corinthians. Ou seja, neste momento, a prioridade do holandês continua sendo resolver sua situação no Parque São Jorge. Isso mostra uma coisa importante. Apesar de toda a novela, Memphis ainda não encontrou no mercado uma proposta que realmente faça sentido para deixar o Corinthians. Só que isso não significa que a renovação esteja próxima. Muito pelo contrário, porque o principal obstáculo voltou a ser a estrutura do novo contrato. E foi justamente aí que Memphis apresentou duas exigências que mudaram completamente o rumo das negociações. A primeira delas é clara. Ele aceita diluir a dívida de aproximadamente 43 milhões de reais, mas quer um contrato de 3 anos. Na visão do jogador, faz sentido espalhar esse pagamento por um período maior. Só que essa condição enfrenta uma resistência enorme dentro do clube. Boa parte dos conselheiros acredita que um vínculo tão longo representa um risco financeiro alto demais. Além disso, existe o receio de que um contrato longo comprometa o planejamento das próximas gestões. E isso aumentou ainda mais a tensão política nos bastidores. Mas essa ainda não é a única exigência. Existe uma segunda condição que também está travando o acordo, e ela mexe diretamente no bolso do Corinthians.
A segunda exigência de Memphis é manter praticamente o mesmo modelo de bonificações previsto no contrato atual. Na prática, o atacante aceitou reduzir parte do salário fixo, mas quer compensar essa redução mantendo metas e premiações elevadas. É aí que o Corinthians faz a conta. Mesmo com o salário menor, quando a dívida é diluída e as bonificações entram na negociação, o custo total continua muito alto. Por isso o clube ainda não deu sinal verde. As conversas continuam acontecendo. É proposta, contra proposta, nova exigência, nova análise, e ninguém consegue garantir qual será o desfecho. Enquanto isso, Osmar Stabile vive talvez a decisão mais importante do início da sua gestão. Se renovar com Memphis, pode enfrentar uma forte reação política dentro do clube. Se não renovar, corre o risco de perder um dos jogadores mais importantes do elenco e ainda receber críticas de quem acredita que o holandês faz diferença dentro e fora de campo. Hoje ninguém pode afirmar que Memphis vai ficar, mas também ninguém pode dizer que ele vai embora. A novela continua completamente aberta, e qualquer detalhe pode mudar tudo nas próximas horas. Na minha visão, essa negociação deixou de ser apenas uma discussão sobre futebol. Hoje ela envolve dinheiro, política, planejamento e o futuro financeiro do Corinthians. Não dá para olhar apenas para o talento do Memphis dentro de campo. Também não dá para ignorar o momento financeiro que o clube atravessa. Se a diretoria encontrar um acordo que realmente caiba no orçamento, a permanência pode fazer sentido. Agora, se o custo continuar elevado e colocar ainda mais pressão nas contas do Corinthians, talvez seja a hora de pensar no clube antes de qualquer jogador. O importante é que a decisão seja tomada com responsabilidade, porque qualquer erro agora pode trazer consequências por muitos anos. E essa história ainda está longe do fim. A qualquer momento pode surgir uma nova proposta, uma nova contraproposta ou até uma decisão definitiva. Então fica ligado aqui no Timão Atual, porque assim que houver qualquer novidade, você vai ficar sabendo primeiro. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar todas as notícias do Corinthians sem enrolação, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Aqui a informação chega rápida, com contexto e direto ao ponto. Valeu por assistir, forte abraço e até o próximo vídeo.